Bom dia, Maria Cândida. Bom dia para todos vocês que estão em casa. Uma ótima sexta-feira. Que o final de semana que já está começando, tem gente já se programando para curtir esses 2 dias de descanso. Realmente seja maravilhoso, que sejam dias incríveis. E por falar em fim de semana, que tal curtir um cineminha com os amigos, com a namorada, com o namorado, com uma boa companhia? Coisa boa de se fazer, não é? Que tal aproveitar as dicas que o diretor e crítico de cinema, o Lucas Mendes, vai passar pra gente hoje no programa. Tem Rio, Eu Te Amo, é uma sequência de filmes, gente. Agora chegou a vez de contar essa história no Rio de Janeiro, em terras brasileiras. E tem Lucy, que é outro lançamento. Esses são alguns dos filmes que estão em cartaz e serão comentados no programa de hoje. De volta com o nosso programa, e nós vamos bater um papo agora com um garotão. É um garotão mesmo, ele tem apenas 22 anos e apesar da pouca idade, ele tem muita história para contar. Vejam só o currículo dele aqui, ó. São 10 curtas-metragens, é comendador do Ministério da Cultura pela Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes, vencedor da medalha Cinquentenário da ONU, isso pelo trabalho cinematográfico que ele realiza. É diretor, crítico de cinema e está trazendo as novidades que estão estreando pra gente hoje. Lucas, seja muito bem-vindo, rapaz. Obrigado. Parabéns pela tua história. Obrigado. É apaixonado pelo cinema, então? Desde sempre, né? Você começa a ver filme quando criancinha, você já começa a viajar naquelas histórias, você começa com o Disney e cria uma formação cinematográfica, vai se apaixonando. Quando você vê, você já está no meio, produzindo, dirigindo, fazendo de tudo. Lucas Mendes, 10 curtas. Você começou com quantos anos? Eu comecei com 17 anos no meio cinematográfico como trilha, fazendo trilha de cinema. Aí eu comecei a me envolver em outros lados, fotografia, direção de arte. Quando eu vi, eu estava dirigindo meu primeiro curta, o primeiro puxou o segundo puxou o terceiro, aí começou a ter repercussão dentro de festival de cinema e eu não parei mais. E você não é de São Paulo, né? Não, eu sou de Goiânia. Eu comecei a minha produção, na verdade eu comecei minha produção de cinema na Alemanha, mas depois como diretor mesmo em Goiânia. Produzir o cinema, produzir filmes no exterior e no Brasil é diferente? É muito diferente, muito diferente. Na Alemanha eu tive uma experiência média, porque como eu era só o cara da trilha, então quando eu chegava no set já estava tudo pronto. Na verdade o filme já estava pronto, eu só via e via que tipo de música ia entrar legal, que tipo de instrumento. Você sentiu o filme e de acordo com essa visão você jogava a trilha? Dava uma resposta musical, compunha também. E no Brasil eu tive uma experiência completa, que é desde você escrever o roteiro, fazer casting para poder achar atores, conseguir estúdio, luz, câmera, e aí você vê que é bem complicado mesmo. Mas tem melhorado muito, a Ancine tem entrado com leis bacanas, então está facilitando para a gente, novos produtores culturais, novos produtores cinematográficos, a fazer produções mais autorais dentro do meio. Essa realidade do cinema brasileiro tem mudado cada vez mais, né? Tem mudado cada vez mais. Leis de incentivo tem ajudado muito. Bastante, bastante. Antes era bem mais complicado. Hoje em dia, com as leis de incentivo, está bem mais tranquilo de fazer cinema. Antes da gente entrar nos lançamentos para esse final de semana, fala para mim, desses 10 curtas, o que você mais gosta de retratar? Literatura. Eu gosto muito de literatura. Então, eu gosto muito de pegar, por exemplo, Augusto dos Anjos, Edgar Allan Poe, pegar contos, poemas e transformar isso em um curta-metragem. E tentar trabalhar essa linguagem de como o autor conversava e tentar conversar dessa mesma maneira, mas agora usando o cinema. A receptividade do público, como que é em relação a isso, com esses temas? Porque foge do convencional, né? Foge um pouco do convencional, mas quando você trabalha dentro do meio de festivais cinematográficos, não é algo tão novo. Isso é uma coisa que já tem sido feita há muito tempo. Então foge do convencional do grande público, mas quando você entra dentro dos meios cinematográficos mais específicos, é um tema já bem abordado. Lucas, entre os filmes que nós vamos apresentar aqui, um que está em cartaz é uma série, né, que vem percorrendo o mundo aí. Foi lançado quando começou essa série? Começou com o Paris Eu Te Amo. Paris Eu Te Amo. E aí depois veio o Nova York Eu Te Amo e agora o Rio Eu Te Amo. É uma série muito interessante que foi feita por uma reunião de várias produtoras, na verdade, que é do mundo todo, que começou a juntar diretores, curtas-metragens de vários diretores que representavam partes da cidade, que eles se tocavam mais, que eles achavam mais interessante, então chamavam diretores do mundo todo para ter uma visão realmente global sobre a cidade. E agora a gente chegou no Rio de Janeiro. A gente tem imagens, inclusive, nós estamos mostrando aí, olha, Fernanda Montenegro, tem Rodrigo Santoro.
E eu acho muito interessante desse filme, porque a gente começou falando sobre essa nova fase do cinema nacional. Esse filme prova a nova fase do cinema nacional. Vemos aí diretores como o Padilha, que fez Tropa de Elite, o Meirelles, que fez Cidade de Deus. Eu acho que só faltou o Walter Salles. E também quando você fala dos próprios atores que eles usaram, são os atores que hoje representam a nova cara do cinema nacional. O Eduardo Sterblit, que é muito presente dentro dos filme de comédia romântica nacional, que é uma nova linguagem. Você vê também o Selton Mello não tá, desculpa, o Wagner Moura, que hoje em dia você fala de Wagner Moura, você fala de cinema nacional. Então, assim, todos os filmes que têm sido produzidos desde o Bicho de Sete Cabeças, que é quando a gente fala que tem a nova marca do cinema nacional, você vê nesse Rio Eu Te Amo. Filme pesado, Bicho de Sete Cabeças. O filme não é tão leve quanto o filme Rio Eu Te Amo. E o filme, ele é uma espécie de propaganda do próprio Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. É um filme extremamente convidativo, muito musical. Você que gosta de música brasileira vai se apaixonar com o filme. Viagem entre Chico Buarque, Caetano Veloso, Cartola. Então é uma viagem cinematográfica e musical. É muito prazeroso, é um filme para você ir ver com seus amigos, com a sua namorada, com o seu namorado. É um filme muito interessante. A única coisa que você, como público, pode estranhar um pouco é o ritmo do filme. Porque como você tem vários diretores juntos, em alguns momentos o filme... Você sente uma quebra, é isso? Mas isso é natural. Isso não infere muito, assim. Mas é legal você estar preparado para isso. Porque como você trabalha com vários diretores, você trabalha com várias linguagens de cinema. E quando você trabalha com várias linguagens de cinema, tem um diretor que gosta de takes mais longos, outro que gosta de takes mais curtos, um que gosta de abordar um tipo de tema, outro gosta de abordar outro tipo de tema. E acaba que o filme fica num vai e vem. Mas eu acho que isso é o que enriquece o filme de verdade, porque você tem essa pluralidade de linguagens cinematográficas dentro de um só filme. O filme é uma execução da Conspiração Filmes com a Bossa Nova, que são duas produtoras que estão produzindo cinema, estão produzindo essa nova fase do cinema. Eu falo que é a nova fase do cinema, não o cinema novo, né? Porque o cinema novo é dos anos 60. Que essa nova fase do cinema está sendo representada muito bem por essas duas produtoras. A união dessas duas produtoras com a Warner, com outras produtoras internacionais, mostra que o Brasil está sim agora no palio do cinema mundial. E não mais como apenas um coadjuvante que às vezes tem uma aparição ali em Cannes, aparição em Veneza, aparição no Oscar. Não, o Brasil se firmou como polo de produção cinematográfica. Essa sequência deve continuar? Paris, Nova York, Rio... Existe uma certa especulação sobre Xangai. Mas nada confirmado. Tudo é só especulação, por enquanto. De quem é essa sequência? Essa sequência é da produtora Citizen, Filme Citizen, que na verdade é a união entre outras várias produtoras que quando elas chegam no país, falam, vamos fazer... É como se fosse uma franquia, isso? Eles dão os direitos para as produtoras locais. É uma franquia de gravar filmes em locais diferentes, em cidades diferentes. Mas quando eles chegam no país, eles buscam produtoras locais, como eles buscaram aqui a Conspiração Filmes e a Bossa Nova. Ok. O próximo filme é o Lucy, é isso? Lucy. Que filme é esse? Conta pra gente. O filme Lucy também é um filme bastante interessante. Ele é um filme de ação. E uma coisa interessante sobre esse filme é que ele entrou em cartaz enquanto estava passando Mercenário. Estava passando Mercenários 3. Então ele já tinha uma alta competitividade cinematográfica quando ele entrou de fato no mercado brasileiro. Mas ele se comportou super bem, ele teve recorde de público nacional, fechou todas as bilheterias. É um filme que ele traz uma discussão filosófica, traz uma discussão também sobre as teorias da física mesmo. É um filme poético, ele mistura a linguagem documental com a linguagem, com a linguagem do ficcional, do cinema ficcional. Ele tem grandes atores como Morgan Freeman, Scarlett Johansson. Então, assim, é uma experiência cinematográfica diferente também. Você que gosta de filmes sci-fi, você que gosta de filmes de ação, é um filme que você vai se divertir bastante. Não é um filme, não aconselho, não é um filme para você ir com a família, mas é um filme bem divertido. Ele propõe uma discussão que é se a gente tivesse mais domínio sobre o nosso próprio cérebro. Porque o filme diz que a gente tem o domínio de 10% do nosso cérebro. E se a gente tivesse alguma maneira de
de aumentar esse domínio para 20%, 30%, 40%, onde que a gente ia chegar? A gente ia ser espécie de super-herói? O que a gente ia poder fazer com a nossa mente? Os golfinhos têm um domínio de 20%. O Morgan Freeman, pelo que eu vi ali, ele é como se fosse o guru dessa história, né? Ele tenta encaminhar a mocinha. Na verdade, não. Não? Não. No filme, ele interpreta um cientista. Aham. E ele como esse cientista, ele é o cara que estuda as frequências cerebrais. Então, ele estuda o que pode acontecer se a gente tivesse um cérebro mais potente do que o 10%. A Scarlett Johansson é uma estudante que, por uma série de acontecimentos, ela acaba sendo obrigada a transportar drogas dentro do seu corpo e essas drogas começam a vazar dentro do seu corpo. E quando essas drogas começam a vazar, ela começa a aumentar a sua capacidade mental. Só que ela vê o poder disso. Então, ela começa a tentar impedir que essas drogas vazem para as outras pessoas. Então, ela faz um papel meio de girl power, de super-heroína mesmo. E você vê essa linguagem bem clara desses filmes novos, como o filme do Batman, os filmes da Marvel, dentro desse filme. É bem interessante. Gostei das dicas. Aliás, então, são dicas bastante distintas, né? Primeiro, Rio, Eu Te Amo, que é um filme mais poético, mais romântico. A gente pode até considerar como cinema nacional, porque a produção é nossa, né? Produção local. A produção a direção que mescla mais. Tem diretores brasileiros e diretores do mundo todo, do Japão, China, França, Estados Unidos, todos os lugares do mundo. E o outro filme é o Lucy, que mescla, então, um pouco de ficção, um pouco de realidade, essa tecnologia toda, a gente percebeu ali pelas imagens que você trouxe pra gente, Lucas, são ótimas dicas. Você naturalmente gostou de qual mais ali? Eu devo confessar que eu gostei mais do Rio Eu Te Amo. Rio Eu Te Amo, É uma experiência mais cinematográfica mesmo, não é tanto só para entreter. Existe uma discussão cinematográfica ali dentro que é bem interessante. Lucas Mendes, um fera do cinema, vai voltar com a gente aqui tantas e tantas vezes, com certeza. Desejo muito sucesso a você. Obrigado. E eu fiquei curioso agora para conhecer os seus curtas. Eu quero assistir, com certeza. Obrigado. Ficar mais próximo do teu trabalho aí. Tá legal? Obrigado. Lucas, muito obrigado. Valeu pela presença, valeu pelas dicas. Maria Cândida, agora é com vocês. Tem outra história interessante aí que interessa às mamães.